Então, depois que eu coloco vários tipos de freio no meu potro, pedindo os exercícios, cobrando dele, corrigindo, aí então eu começo a pensar no arreio definitivo. Para isso eu coloco um side pull mais ou menos uma semana, para eu poder equilibrar o focinho do meu cavalo. E aí eu vou montar o arreio definitivo. Aqui eu tenho um cabeção liso que eu começo a colocar nos meus potros. Geralmente os potros, na hora de montar o arreio definitivo, eu utilizo esse cabeção liso aqui. Ele pode ser dessa espessura ou um pouco mais grosso. Vai depender um pouco da morfologia do chanfro do meu cavalo. Esse é um freio que eu utilizo primeiro nos meus potros, junto com o cabeção. Eu monto ele conjugado. Esse é um freio cearense. Ela tem essa perna que mantém uma posição de cabeça muito boa num potro novo. Ele precisa ficar bem liberado, bem solto, e esse freio me dá essa oportunidade. Ele pode ser fechado com o salivador ou pode ser aberto. Fica a critério de quem montar o arreio conjugado. Aqui já tem um freio com a perna um pouco mais reta, ela vem curvar do meio da perna para o fim, um bocado um pouco mais alto, mas na base do bocado ela tem um salivador, tá? Ele pode ser aberto. Se o meu potro começar a balançar ou se incomodar com essa abertura do bocado, eu posso fechar ele aqui com o salivador ou com uma linha também. Eu utilizo geralmente esse freio depois do freio cearense, também montado com cabeção, conjugado. E aí eu vou escolhendo o arreio definitivo. Geralmente nos potros novos, a gente começa a alinhar os bois dentro da pista e não exige muito deles. Para um animal que não precisa de muita exigência, você pode utilizar esse freio. Esse aqui é um freio que eu gosto também de utilizá-lo muito. Essa curvatura dessa perna bem suave, essa base da embocadura um pouco mais grossa, facilita com que meu potro comece a gostar mais do freio. Isso num animal um pouco mais estressado, principalmente em linhagem de corrida, tá? É muito interessante você permitir que o seu cavalo comece a se adaptar melhor e gostar mais do freio. Se acontecer dele também começar a balançar, eu gosto de fechar o arreio aqui embaixo, obrigando a língua a ficar nessa posição, sem entrar dentro da abertura do freio, do bocado, e aí, obrigando a língua a ficar nessa posição, fechado o arreio, você faz com que fique mais confortável dentro da boca do seu cavalo. Esse aqui é um freio com uma perna um pouco mais curta, somente para aqueles animais que passam do ponto do flexionamento de nuca. Algumas pessoas têm trabalhado alguns animais, os cavalos têm baixado muito a linha do pescoço, flexionado muito a nuca, e isso tem dado trabalho na hora de você chegar na faixa com esse cavalo e ensinar ele a sair de perto do boi com mais velocidade. Eu gosto de ensinar os meus potros a abrir com mais velocidade, principalmente com um freio um pouco menor, dando a ele liberdade dentro das faixas. E também eu fecho o bocado, pode ser com esse salivador, fazendo com que a língua mais uma vez permaneça nessa posição para ficar confortável para ele. Esse também é um freio que eu gosto de utilizá-lo muito nos potros novos. É um freio que não tem uma ação de perna direta, ela tem uma ação um pouco atrasada na perna. Isso facilita com que o potro não se assuste com a sua pegada na embocadura. Outra coisa que ele ajuda também, no caso de algum animal que tem uma morfologia de cabeça um pouco mais delicada, um pouco mais fina, e distribuindo o peso do arreio no céu da boca todo do seu potro, vai ser muito mais fácil dele se adaptar para ele. Esse aqui é um freio que eu também utilizo muito na fase que os potros também estão dentro da pista, começando a correr um boi mais ligeiro, tá? E eu preciso de um pouco mais de responsabilidade desse meu cavalo. Também utilizado com os dois salivadores, também para ajudar o cavalo a relaxar. E aqui no meio, se você não tiver nenhum salivador, você pode utilizar essa linha também, fazendo com que
a língua do seu potro, nesse momento, não entre no meio da abertura da embocadura. Esse é um freio muito bom, é um freio que você pode utilizar até para sair alguma vaquejada no começo da vida de competição desse seu potro. Esse aqui é um freio travado, com essa trava fixa na perna do freio. É um freio que deixa seu cavalo com pouco espaço para ele balançar a cabeça. E com isso você vai manter ele mais alinhado. É um freio que estabiliza muito o cavalo. Ele tem um bocado de colher fechado, tá? É geralmente um freio para cavalos que tiveram algum problema durante o decorrer do seu treinamento, que por algum motivo perderam a posição e você quer colocar de novo, retomar a posição e não deixar mais ele balançar a cabeça, tá? Isso é um freio muito importante. Agora tem que saber usar ele da forma correta. Se você coloca no seu cavalo e você identifica que seu cavalo diminuiu o balançado, ficou mais no meio das rédeas, no meio das suas pernas, mas por causa da perna muito grande, ele está dando alguma dificuldade para sair de perto do boi ou para ter mais agilidade lateralmente, você pode tanto diminuir a perna, como também ir para um freio que não seja travado.